Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou o professor Tiago Bicalho Ferreira e neste canal discutimos assuntos relacionados à educação, à gestão, à tecnologia e à teologia. Nós estamos numa sequência de aulas a respeito da disciplina de análise e projeto de sistemas. E nesta aula falaremos aí a respeito da adição de associação no modelo conceitual. Nós vamos entender como se adiciona aí essas associações no modelo conceitual. Espero que você fique comigo até o final desta aula. E quero informar também que o material de aula disponível nos slides, ele foi adaptado do professor Jacques Souvet, da Universidade Federal de Campina Grande. Bom, pessoal, vamos dar continuidade então aí. Nós estamos tratando aí no modelo conceitual a adição de associações agora. Então vamos discutir essa questão da associação, beleza? Então vamos lá. Qual que é o objetivo desta aula? Qual que é o nosso objetivo nesta aula? Né? Identificar associações no modelo conceitual. Diferenciar associações de conhecimento e associações de entendimento do modelo. Beleza? Então nós vamos fazer essa diferenciação. Vamos falar então, o que vem a ser essa associação? Primeiro que uma associação é um relacionamento estrutural entre conceitos que indicam uma conexão interessante e útil. Ok? Então, isso é uma associação. Por exemplo, né, aqui a gente tem aí o terminal de vendas aí e temos aqui a venda. Temos então aqui neste espaço, entre esses dois conceitos, essa ligação aqui, nós chamamos de associação. Beleza, pessoal? Existem aí alguns critérios que nós podemos dizer como úteis quando a gente está falando de entender essas associações, de levantar, entender quais associações que existem entre os conceitos que a gente levantou, que a gente colocou, que a gente estabeleceu. Beleza? Então nós temos aí a associação de conhecimento. O que vem a ser essa associação de conhecimento, pessoal? Ela representa, na realidade, o conhecimento de um relacionamento que deve ser preservado por algum tempo. Entre esses objetos aí, né? É como se fosse uma memória desse relacionamento. Por exemplo, suponha que você tenha um item de detalhe de uma venda. Então, o item de detalhe de uma venda. Esse item ele vai ter uma associação com uma instância de venda. E por que é importante termos isso, né? Se a gente não tem essa associação entre o item, os detalhes ali, o preço que aquele item tem e a venda, e lembrando que a venda ela é constituída, né, de itens, como é que a gente vai calcular o valor total dessa venda se não existe uma associação entre o item e a venda? Entende? Então é basicamente isso. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma associação entre o TPDV e a venda. Mas se a gente tivesse aqui no lugar de TPDV o item, né, de detalhe, tendo essa associação, a gente poderia perceber que dentro da venda nós podemos ter, por exemplo, dentro de uma venda ali que acontece, nós temos vários itens e cada item ele tem os seus detalhes. Um desses detalhes, por exemplo, é o preço. Então, quando a gente verifica que existe a associação de uma venda com vários itens, nós podemos pegar o preço desses itens, somar e falar que o valor final da venda é tal. Entende? É importante também ressaltar, né, que
essas associações elas vão implicar em um tipo de navegação no projeto, né? E vai auxiliar até na tomada de decisão em termos de o que implementar primeiro, o que fazer primeiro, como será essa implementação. Outras associações, elas podem até ser úteis, são aquelas que vão melhorar o entendimento do modelo conceitual como um todo, beleza? Mas a gente discute isso aí em um momento posterior, mas existe essa possibilidade também de associações que melhoram, né? O entendimento do modelo conceitual, vai ficar mais no campo conceitual como um todo, ok? Bom, então nós temos aí, pessoal, algumas notações UML para a associação. Então vamos tentar entender nesse primeiro exemplo aqui e verificar essa questão. Por exemplo, ó, nós temos aqui o TPDV e nós temos aqui a venda. Observe que esses números que existem aí na associação, nós damos o nome de multiplicidade. Tá ok? Aqui nós temos o nome da associação e algumas vezes nós vamos ver essa seta na associação. A seta de direção de leitura. Então ela é usada para indicar qual é a direção de leitura. Ela não vai ter aí, né, um significado além de indicar essa direção de leitura. Né? Ela pode, frequentemente você vai ver muitos modelos que ela está ausente, ok? E não tem aí um trabalho, não tem um problema semântico aí, beleza? É simplesmente para indicar a direção da leitura, né? Um TPDV registra uma venda, ok? E nós vamos entender isso aí com bastante tranquilidade, né? As associações, elas são sempre bidirecionais, é um ponto interessante que a gente vai ter aqui, né? Então, o que eu quero dizer quando eu falo que as associações elas são sempre bidirecionais, né? Não há informação de navegabilidade no modelo conceitual. O que é navegabilidade? Você só consegue fazer daqui para cá, ok? Se você só consegue fazer deste ponto aqui para cá, você não consegue fazer deste ponto aqui para cá. Então isso no modelo conceitual a gente não tem essa navegabilidade. Né? Conceitualmente, a navegabilidade existe, né, no modelo conceitual aí nesses dois sentidos. É importante também, pessoal, essa escolha do verbo para representar, né, uma direção, representar uma direção da leitura, né? Então, qual é a direção da leitura? Por exemplo, ó, aqui nós estamos informando que um TPDV registra a atual venda. Ó, li daqui para cá, normal. Então aí você pode escolher esses verbos, né? O que você vai colocar aqui para representar, como vai facilitar essa leitura. É importante ressaltar que deve-se preferir, né, pela voz ativa no verbo. É melhor, por exemplo, registra a atual, como está aqui, do que é registrado por. Beleza? Então, essa voz ativa é importante também aí que a gente sempre, quando der nome a essas associações, trabalhe nessa ideia. Não há uma implicância aí sobre a existência de ponteiros, chaves estrangeiras, coisas que a gente trabalha na disciplina de banco de dados, ok? Então não confunda banco de dados com o que a gente está fazendo aqui na UML. A seta aí, como eu disse, né? Ela é opcional e ela vai indicar como ler o nome da associação. Né? Ela não possui, então, uma informação semântica. Isso é importante a gente ressaltar, que essa seta ela não possui uma informação semântica. Né? E lembrando de novo aqui que pode haver essa informação da multiplicidade aí nas extremidades da associação que a gente vai trabalhar aqui agora. Então entenda como é essa leitura dessa multiplicidade. Isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu tenho aqui um TPDV, mas eu não estou lendo esse um aqui. Eu estou falando que... suponha que você tem uma loja que tem vários
terminais de ponto de vendas aí, ok? Então você aponta o dedo para um daqueles terminais e vai falar o seguinte: esse terminal aqui, ele registra a atual uma venda, tá certo? Então ele faz o registro de uma venda aqui, ó. Beleza? Então essa é a ideia, quando você coloca essa multiplicidade. Sobre essa multiplicidade, nós temos aí várias formas de representar. Por exemplo, observe, vamos supor que desse lado aqui, ó, onde está passando a seta aqui agora, você tem o A. E aqui você tem o T, beleza? Então estou supondo aqui que existe um A, um conceito A. Nós temos um conceito A que ele, quando a gente coloca esse asterisco, ele pode aí, né? Aí você faz a leitura, ter, né, a relação de zero ou mais de muitos e muitas, ok? Com T. Então o A ele pode se relacionar aí, ele pode se associar a zero ou mais. Isso envolve muitos, tá ok? Mas pode também não ter essa associação. Isso pode não acontecer. Beleza? Quando a gente coloca, por exemplo, dessa forma aqui, ó, 2 pontos, asterisco. E aí eu tenho um A do lado de cá, que eu falo assim, A ele pode se associar a 1, a no mínimo 1, né, trazendo uma ideia de mínimo aí, né? Ou mais. Mas existe aí uma associação entre o A e o T, né? Então tem que ter uma relação entre esses conceitos. Beleza? Quando eu coloco essa numeração bem estabelecida, eu estou falando que A ele pode se relacionar aí, ele pode se associar a 1 ou 40, 1 a 40, tá? 1 ou 40 não, 1 a 40 T's. Quando eu coloco 5 aqui, por exemplo, 5, 6, 7, exatamente 5. Quer dizer que o A ele tem aí, mantém uma associação, ele se associa com o T exatamente 5 vezes. E podemos colocar dessa forma também aqui. 3, 5 e 8. Exatamente 3, 5 e 8. E do lado de cá, pessoal, isso aqui está sendo só para exemplificar, mas quando você tem aí uma associação, do lado de cá, você terá também os outros, o outro conceito, né? E perto desse conceito temos uma multiplicidade falando que T ele pode se relacionar com tantos do outro lado. Beleza? Então que fique claro isso aí, porque é muito importante a gente entender essa questão da multiplicidade. Bom, diante disso, a gente vai agora para o próximo slide aqui para tentar entender esse nível de detalhamento aí das associações, né? É importante ressaltar algumas informações aqui, ó. Não inclua associações demais no modelo. Não é bom fazer isso. É muito mais importante achar conceito do que associações. Então, quando nós estamos trabalhando dentro dessa iteração, na fase de análise, e aí a gente está montando esse modelo conceitual, fica a dica aí, é muito melhor achar os conceitos do que as associações. Beleza? Com relação ao nome das associações, nós temos algumas considerações aqui que são importantes, né? Use uma frase com verbo que facilite a leitura quando juntada com os conceitos em cada extremidade. Por exemplo, loja, estoca, item. É uma frase que está sendo colocada, né? Então aí a gente tem, por exemplo, que lembrar também que geralmente, né, as associações, elas geralmente são lidas da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então, por exemplo, ó, loja contém um TPDV. Loja contém um ou muitos ou mais TPDVs, ok? Um TPDV, ele captura um ou mais vendas. Uma venda, ela é paga com um pagamento, com um formato de pagamento aqui. Beleza, pessoal? Então, assim, são formas aí que a gente tem para trabalhar
quando a gente está falando aí de multiplicidade, da leitura desses diagramas, ok? Aqui no canto a gente tem um outro exemplo aqui que é bastante interessante e ele pega até uma parte aqui de autorrelacionamento, né? Trazendo uma ideia aí de uma autoassociação, um conceito associado com ele mesmo, e é importante a gente trazer essa ideia. Então nós temos a aviação aérea, emprega uma ou muitas pessoas, ok? E uma pessoa, ela é empregada em uma aviação aérea. Está observando aqui como é que a leitura ela é feita, né? Então, a aviação aérea, ela emprega uma ou muitas pessoas, ok? E uma pessoa é empregada, a leitura eu estou fazendo aqui da minha forma, né? Por uma aviação aérea. Então, a leitura é dessa forma. Aqui, por exemplo, nós temos aqui que existe uma associação de supervisa, né? Supervisiona. Aqui é bem interessante usar o direcionamento, né? Mas aqui, como não tem aquela setinha para direcionar, a gente vai verificar aqui. Então nós estamos falando que uma pessoa, ela supervisiona N pessoas. Ela pode supervisionar muitas pessoas, que é zero ou muitas, ok? E uma pessoa, ela pode ser supervisionada por uma pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma pessoa ela pode supervisionar muitas pessoas. Ok, mas a pessoa ela só tem um único supervisor. É essa ideia que é passada nesse autorrelacionamento, né? Esse conjunto de associações aqui. Beleza, pessoal? Por enquanto, tranquilo? Então é isso aí que a gente tem nesse slide. Vamos para o próximo slide que entender um pouco mais aí. Bom, existem associações múltiplas entre dois tipos aí também que vale a pena a gente falar. Por exemplo, eu tenho aqui o voo, que é um conceito, e tem aqui o aeroporto, que é outro conceito. O voo, pessoal, ele é um registro, né? Se a gente for parar para pensar, o que é o voo? O voo, talvez ele vai ter ali uma data, ele vai ter uma hora, né? Esse conceito ele vai ter essas informações. Ele vai ter, por exemplo, ele vai estar associado também ao avião que fez o voo, beleza? Mas temos o conceito voo aqui então. Esse voo, ele tem um destino e tem um local de partida. Então, por exemplo, ó, o voo, ele voa até um aeroporto. Então, o destino está estabelecido aqui. E esse aeroporto, ele tem vários voos que chegam nele, ok? Então, por isso que tem o vários aqui, a estrelinha, o asterisco aqui, ok? Então, um aeroporto, ele tem zero ou muitos voos chegam nele, até ele. E um voo, ele voa de um aeroporto, ele sai de um aeroporto. Então, o voo ele acontece de um aeroporto, o destino, o local, o destino não, a origem. A origem é de um aeroporto. Esse aeroporto aqui, quando a gente está falando em termos de aeroporto, nós precisamos entender que isso aqui é um conceito. Então, o conceito ele vai ter uma infinidade considerável aqui de aeroportos, né? Então é basicamente isso. Então a associação múltipla entre dois tipos aqui também pode ser percebida dessa forma, beleza? Associação e implementação. É importante ressaltar que durante a análise, é o que nós estamos fazendo ainda, nós estamos no momento de análise, as associações não implicam em fluxos de dados ou informações de navegabilidade, ok? Então não vai implicar essa navegabilidade que eu falei com vocês aqui, que a gente não tem assim, essa é a ordem que acontece e pronto. Nós estamos no conceito ainda, nós estamos entendendo esses conceitos. A implementação de uma associação será frequentemente uma referência entre dois objetos. Então existem dois objetos ali, existe a implementação, essa referência. Porém, algumas associações da análise não serão implementadas. Professor, então o que quer dizer que essas associações que eu vou perceber nesse momento de análise, não há garantias delas serem implementadas? Né? Existem, então, algumas que não serão. Tá? Por quê? Porque
há mudanças aí no cenário, na forma de trabalhar no projeto, que pode levar à não implementação de algumas associações. Novas associações que forem implementadas, na fase de implementação, devem ser adicionadas ao modelo conceitual. Foram esquecidas durante a modelagem conceitual. É muito provável que no momento em que você já estiver lá no projeto, vai lembrar de algumas coisas que foram esquecidas de ser analisadas e você deve alterar esse modelo, tá? Para ficar a documentação mais completa, para todos compreenderem o que está acontecendo aí no projeto. Então é importante trazer essa perspectiva aí. Bom, quando nós estamos falando aí de adição de associação, né? Existe aí algumas técnicas que, por exemplo, nós temos essa técnica aí do conhecimento e temos aí a técnica da categorização de associações, tá? É uma técnica também para descobrir as associações. Então, eu coloquei esses dois slides que seguem aqui para que a gente possa perceber. Por exemplo, ó, A é uma parte física de B. Então você vai perceber que gaveta é uma parte física do TPDV. A asa é uma parte física da aeronave. A é uma parte lógica de B. Item de detalhe de venda é uma parte lógica de venda. Por quê? Porque ela não é física, ela é lógica. Ela existe ali dentro do software. É um dado, é uma informação que está sendo trabalhada. Trecho de voo, rota de voo. A é fisicamente contido em B, então tem um exemplo aqui, ó. Eu sugiro que você pause o vídeo aí e verifique essa tabela que eu coloquei aqui no slide para facilitar, né? Para que você perceba que você pode elencar dentro de uma tabela as possíveis associações. Então é uma técnica que existe aí de você categorizar essas ações, beleza? Então pause o vídeo, dá uma olhada aí. Vou pedir para você pausar o vídeo aqui também e verificar nessa tabela aqui, ó, as possibilidades e imaginar, né? A usa ou gerencia B, o caixa, o TPDV, o piloto, a aeronave, tudo mostrando as possibilidades de associações. Ok, pessoal? Pausa aí e veja, faça uma leitura desses slides. Bom, então agora que a gente percebeu essas duas técnicas, entendeu um pouco a respeito da associação, vamos entender então as associações aí que a gente pode retirar para trabalhar no modelo conceitual do nosso domínio do TPDV, né? Então você pode usar as duas técnicas mostradas para identificar as associações, né? Que é a associação de conhecimento, que implicam que um objeto deve conhecer o outro, ou então usando a lista de associações comuns, que é aquela lista que eu pedi para você pausar o vídeo aí para ver, né, que é aquilo que era comum. Beleza? Então, assim, as associações de conhecimento na loja que nós podemos perceber quando você trabalha com esses casos de uso que nós desenvolvemos aí, né, estamos desenvolvendo dentro deste trabalho, por exemplo, TPDV captura venda para poder conhecer a venda corrente, calcular o total e imprimir um recibo. Então, existe um conhecimento aí necessário para essa associação, né? Venda paga com pagamento, para poder saber se a venda foi paga, comprar o valor, comparar o valor recebido do cliente com o total e imprimir um recibo. Então é importante também isso aí de conhecimento. E catálogo de produto registra a especificação de item, para poder obter uma especificação de item, dado um código de UPC. Então, beleza. Então, isso aqui são a associação de conhecimento na loja. E aqui a gente tirou também, né, a associação de domínio do TPDV, usando a lista de associações comuns. Por exemplo, A é uma parte física de B. Não se aplica nesse momento na modelagem. Nós não temos isso. Nós analisamos, não temos isso. A é uma parte lógica de B. Item de detalhe de venda e item, né, de detalhe de venda e venda. Beleza? A é fisicamente contido em B, TPDV e loja. Então você tem ali aquele terminal que está contido na loja. Item de loja. Beleza? A é logicamente contido em B, especificação de produto, catálogo de produtos. Com catálogo de produtos. E aí tem essa
nós fizemos esse levantamento. Eu posso disponibilizar essa tabela para vocês aí, mas novamente peço, né, pause o vídeo, leia com atenção essa tabela que está sendo apresentada aqui, para que você possa compreender, né, quais associações do domínio aí você tem já levantadas, né, com base aí nas associações comuns. E também temos essa segunda parte da tabela aí, eu aconselho você a pausar o vídeo para verificar, ok? Bom, pessoal, diante disso, nós temos agora as associações. Na aula passada, nós fizemos aí, né, o modelo de forma muito tímida ainda. Agora nós já temos uma noção das associações. E nós podemos agora melhorar, né, trazer mais conceitos para dentro desse modelo, aqueles conceitos que a gente entendeu que seriam importantes modelar, ter uma noção melhor em relação a essa modelagem, colocar a multiplicidade. Então, essa tarefa a gente vai fazer na próxima aula aí. Vamos usar a StarOML e vamos modelar. Beleza? Então, um grande abraço, espero que você tenha gostado da aula e muito obrigado.